18 de outubro de 2020, está no ar mais uma edição das Rapidinhas de Cultura. Olá, bom dia a todos, como é que estão? Tudo bem? Pronto, ontem, lamentavelmente, não houve Rapidinha, não houve possibilidade de agenda para estar convosco, mas hoje estamos de volta, como sempre, com as 10 perguntinhas de cultura geral para vos desafiar neste domingo que, na véspera da famosa tempestade, parece que vem aí uma tempestade e chuva para a próxima semana, e antes que isso aconteça, aqui ficam as 10 rapidinhas deste domingo para desafiar a vossa cultura geral. Vamos então às rapidinhas de cultura de hoje. Pergunta número 1. A menina do hula hoop que surgiu na passada terça-feira numa parede em Nottingham é o mais recente obra de que famoso street artist? Esta menina do hula hoop. Havia dúvidas sobre o autor desta obra. Elas foram dissipadas este sábado, não passou ontem, quando ele anunciou nas redes sociais a autoria da obra e representa uma menina pintada a preto e branco a brincar com um hula hoop feito com um pneu de uma bicicleta que está danificada e acorrentada junto a um poste. Portanto, esta obra é a mais recente obra de que famoso artista? Pergunta 2. O Charrama é um rio português de 70 quilómetros. É afluente de que outro rio que também nasce em Portugal? O Charrama é o maior afluente deste rio. Eu não posso dar grandes pistas relativamente à localização do rio, sob pena de vos dizer a resposta. Mas é um rio que nasce em Portugal muito, muito, muito conhecido. Pergunta 3. Que banda rock australiana gravou em 2010 a banda sonora do filme Iron Man 2? Que banda rock australiana gravou em 2010 a banda sonora do filme Iron Man 2? Esta banda rock tem uma longa carreira, são 47 anos. O seu primeiro álbum foi internacional em 1976 e chama-se High Voltage. E pronto, e alcançaram grande fama, ganharam um Grammy, exatamente, um Grammy ou Emmy? Um Grammy, é um Grammy. E em novembro deste ano vão lançar um novo álbum chamado Power Up. Então, que banda rock australiana gravou o filme Iron Man 2? Gravou a banda sonora do filme Iron Man 2. Pergunta 4. Que rei português teve o cognome de Príncipe Perfeito? Que rei português teve o cognome de Príncipe Perfeito? Durante o seu reinado foi conhecido como o Rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém da Alemar em África e Senhor da Guiné. E apesar do seu cognome, o seu reinado foi atribulado com grandes conspirações palacianas, em que este rei português conta-se terá eliminado muitas vezes com as suas próprias mãos muitos dos seus concorrentes, nomeadamente eh, possíveis concorrentes da Casa de Bragança. Pergunta 5. Quem é esta bela aniversariante de hoje? Faz hoje anos, tem antepassados portugueses e fez a sua estreia no cinema com o sucesso em Slumdog Millionaire, em que fez o papel de Latika, a bela Latika. Quem é que é esta atriz que faz anos hoje? Pergunta 6. Esta é a bandeira de que República Soviética? Antiga República Soviética. A sua independência desta República foi reconhecida hoje, precisamente, em 1991, e o seu nome é, juntamente com uma região de um país vizinho, vem do tempo de Atrópates, dos tempos de Alexandre o Grande, do século IV a.C. Portanto, que bandeira soviética, ou de que antiga República Soviética é esta bandeira? Pergunta 7. Que filósofo da antiga Grécia foi condenado à morte através do envenenamento por cicuta? Perdão, que filósofo da antiga Grécia terá então sido envenenado por cicuta e ficou célebre a frase que terá dito antes de ser executado: Mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses. Profunda esta pergunta hoje, hein? Pergunta 8. Vamos então avançar. Zebra, pera, rama ou alongado são diferentes variedades de que fruto? Este fruto tem origem na América Central, o seu nome deriva da língua azteca e surge na Europa pela primeira vez no século XVI. Portanto, que fruto poderá ter como variedades zebra,
pera, rama ou alongado? Pergunta 9. Nome deste desporto de origem holandesa. Que desporto meio estranho será este? Foi criado no início do século XX, foi modalidade de demonstração em alguns Jogos Olímpicos e é com um desporto misto. É constituído por equipas de 8 elementos, 4 homens e 4 mulheres, 2 à defesa, 2 ao ataque e assim sucessivamente. E portanto, pronto, que desporto de origem holandesa será este? E finalmente, a última pergunta de hoje: nome deste jogo de tabuleiro. Horas e horas já passei eu a jogar a isto. E pronto, que jogo de tabuleiro será este? A sua versão original, na sua versão original, cruzávamos os Estados Unidos de les a les, mas aqui viajamos pelas principais cidades da Europa. Que jogo, de que nome, qual será o nome deste jogo de tabuleiro? E pronto, meus caros, as rapidinhas de hoje estão dadas. Já sabem, podem pôr a pausa no vídeo, voltar atrás, ver outra novamente. Se quiserem saber as respostas, elas vêm já a seguir. Vamos então às respostas às rapidinhas de cultura de hoje. Vamos lá então. Esta menina do Hula Hoop é uma mais recente obra de Banksy. E está a ter um enorme sucesso nas ruas de Nottingham, com muita gente a tirar fotos. E pronto, vai ser mais uma atração deste artista que ninguém sabe exatamente quem é. O Charrama é um afluente do Sado. Nasce ali para os lados de Évora e vai desaguar no Sado, mais ou menos ali alguns no Torrão. Pergunta 3. A banda australiana é os AC/DC, dos Manos Young. A pergunta 4. O príncipe perfeito foi Dom João II. E na 5, a Bela Freida Pinto faz hoje anos. Parabéns a ela, de antepassados portugueses, a menina do Slumdog Millionaire. Faz hoje anos. Pergunta 6. Azerbaijão, a antiga República Soviética, que tem esta bandeira. E o filósofo da antiga Grécia que morreu envenenado por cicuta foi Sócrates. Não o José, mas mesmo o filósofo. Pergunta 8. Isto são tudo variedades de tomate. E na pergunta 9, este desporto meio estranho é o korfball. Tem mais sucesso em Portugal do que aquilo que a gente julga. Na pergunta 10, finalmente, isto é uma versão do Ticket to Ride, nesta caso a versão Europa do Ticket to Ride. E pronto, meus caros, as rapidinhas deste domingo estão dadas. Prometemos voltar amanhã, com certeza, à vossa companhia. E já sabem, como sempre, aceitem este desafio, divirtam-se, vejam as rapidinhas. Para a semana há quizzes, vários quizzes presenciais. E contamos convosco. E um grande bem-aja, tenham cuidado com o bicho. Já sabem que ele anda por aí. Muito obrigado e até amanhã.